Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje com o tema Transparência e Controle Social. Como nos outros programas, recebendo o apoio do curso de Administração Pública da ESAG-UDESC. Agora já conosco aqui o Jefferson. Jefferson, tem uma experiência para nos passar sobre um pouco do controle interno também, do tempo que tu trabalhou na Prefeitura de Florianópolis. De que maneira essa função, esse exercício do controle interno auxilia nesse processo de transparência? Os controles internos, eles são ferramentas, que a administração, tanto municipal ou até mesmo algumas autarquias, do governo, tem, que são instrumentos de apoio ao gestor público, Então, esse controle interno, ele é um facilitador dentro dessa estrutura de gestão para acompanhar os atos, para verificar se eles estão ocorrendo dentro da questão da legalidade, da moralidade, e também para transparecer, essas informações, esses atos para a sociedade por meio de sistemas específicos, E também serve o controle interno como um instrumento de apoio ao controle externo, ao Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, ele tem hoje um papel de analisar as contas de governo, o controle orçamentário de governo, a aprovação das contas da gestão pública, e o controle interno, então, ele seria um instrumento dentro da própria prefeitura ou da gestão pública que auxilia o controle externo, Eles estão interligados. Apoio também ao controle social, a facilitar essa compreensão que nós falávamos no bloco anterior? A partir do momento que o controle interno ele gera uma informação, um dado que ele fica à disposição, eu não acredito que ele interfira diretamente no controle social, Ele é mais limitado, eu acredito, em termos de gerar mais informação para a própria gestão, O controle social, sob meu ponto de vista, ele auxilia mais numa divulgação, numa maior disseminação desse conhecimento, dessas informações para a sociedade, O controle interno ele é um apoio à gestão em que ele vai ajudar na melhoria do processo dentro da organização. Complementando isso, acho que o controle interno também, como as prefeituras começam, sobretudo as prefeituras, a assumir uma postura de mais transparência. Então, ela tem um papel educativo muito forte em relação aos gestores públicos, para que eles comecem a perceber que, se eles tiverem as informações bem organizadas, se eles tiverem um bom sistema de controle interno, fica mais fácil prestar contas para o Tribunal de Contas, para o Legislativo, para os cidadãos ou para os conselhos. Então, acho que os gestores, aos poucos, estão percebendo que é muito mais fácil trabalhar com transparência. E o suporte até o próprio planejamento, Exatamente, porque você começa a ter mais instrumentos. Então, nessa linha, talvez a gente pudesse ressaltar que as experiências de controle, a ligação entre o controle interno, o controle externo, o controle social mostram a perspectiva sistêmica da transparência, da accountability, da prestação de contas. Se um funciona bem, ele facilita o trabalho do outro, e assim se constitui esse sistema de controle que o grande objetivo não é o controle em si, mas é a qualidade da administração pública. Voltaria à qualidade e à participação do cidadão, Exatamente. Paula, o Tribunal de Contas tem exercido esse papel de, além de fiscalizar, de aprovar as contas dos gestores, também aproximar esse diálogo com a sociedade, em trazer a sociedade para esse processo como a gente está falando aqui de controle, de fiscalização, que às vezes podem parecer termos pesados, mas são necessários, Essa participação direta? O Tribunal de Contas, eles têm feito alguma iniciativa. Por exemplo, o Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, eles fizeram, por exemplo, aqui, eles analisam as contas, por exemplo, do governador, e enviam um parecer prévio para a Assembleia Legislativa fazer o julgamento. Quem faz o julgamento é a Assembleia Legislativa. Mas o Tribunal de Contas, por exemplo, elaborou essa cartilha mostrando em termos mais simples e de uma maneira assim, bastante detalhada, não só aquele tanto de números, mas justamente analisando a qualidade do gasto. Então, há uma tendência que o Tribunal de Contas não fique restrito apenas à dimensão formal do cumprimento da lei, não apenas nos números, mas que analise a qualidade do gasto. E os tribunais têm percebido que, se eles engajam o cidadão no debate, o dado que eles produzem pode produzir mais efeitos sobre a melhoria da qualidade da gestão. Parece que é um novo movimento que a gente vê dos tribunais de uns anos para cá, Além dessa relação apenas entre
entre os órgãos, entre o burocrático, vou ao cidadão para trazê-lo para o centro. Exatamente. Essa é uma tendência ainda incipiente, ainda tímida, ainda estamos começando, mas é preciso que o cidadão ocupe o papel. Então o cidadão também precisa usar esses dados, ele precisa demandar dados mais qualificados, e aí tanto o Tribunal de Contas como o controle interno vai produzir dados mais qualificados. De novo, a característica sistêmica e a corresponsabilidade dos cidadãos. Mas quando a gente fala em cidadãos, não é o cidadão isolado, né? A gente fica pensando, o cidadão vai lá, entra no site e vai lá no Tribunal de Contas. Não é bem assim. Na verdade, os cidadãos se organizam para fazer esse controle social. E de que forma eles podem se organizar? Então, uma quem está lá em casa direta, acompanhando, o que eu vou fazer agora? Estou aqui, estou sendo provocado por eles nesse programa, o que eu vou fazer? Então, uma primeira forma é via conselhos, né? Via conselhos, então, o Conselho de Saúde, então, se eu atuo na área da saúde, eu devo participar, acompanhar os debates, seja via alguma organização que eu participo, seja via reuniões, por exemplo, do Conselho de Saúde. Nas audiências públicas, também das comissões temáticas, de acordo com a minha área de interesse, no caso da Câmara Municipal. Mas outra forma é via associações. Então, o Jefferson e a professora Carolina também vão mostrar para a gente algumas experiências. Eu queria mostrar uma delas, que é uma experiência que se tornou muito conhecida no Brasil, porque começou assim. Essa aqui é uma cartilha chamada O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil, que foi elaborada pela Amarribo, que é uma associação que se chama Amigos Associados de Ribeirão Bonito. É um município do interior de São Paulo, um município pequeno. Um grupo de cidadãos tinha criado essa associação para trabalhar para o desenvolvimento da cidade, assim, para melhorias, projetos de melhorias na cidade. Mas logo no início eles perceberam que tinha um grave problema de corrupção na prefeitura, que envolvia também alguns vereadores. E eles perceberam que como é que eles iam trabalhar pela melhoria da qualidade de vida na cidade e tinham um outro barco criminoso, que envolvia muita gente. Então eles começaram a se mobilizar, utilizando os canais que existem já, como o Tribunal de Contas, como o controle interno, como o próprio controle legislativo, e reuniram provas, para denunciar os crimes de corrupção que estavam acontecendo. Então eles criaram toda uma metodologia, conseguiram afastar vereadores, o prefeito, do prefeito foi preso, inclusive depois por conta disso. Eles articularam com a imprensa, tanto local como nacional, saiu reportagem em jornal nacional e tudo, e isso ajudou eles a acabar ou diminuir aquele esquema de corrupção e fortaleceu o sentimento de que o cidadão pode sim se organizar e fazer algo pela melhoria da qualidade da gestão pública. Até porque o combate à corrupção, já que estamos falando disso, ele é um dos pontos que serão facilitados com essa ação de transparência, com esse controle social, né? Ou seja, nós estaremos mais próximos, evitando de alguma maneira ou abrindo algumas informações não muito claras que podem estar protegendo uma ação de corrupção, né? Exatamente, e a sociedade está cada vez mais intolerante a isso, Esse exemplo mostra, o Jefferson vai falar depois também sobre os observatórios no próximo bloco, e a gente vê recentemente também no governo federal, alguns escândalos, por exemplo, no Ministério dos Transportes, como rapidamente a opinião pública se manifesta e os governantes precisam responder. Então, hoje, a imprensa tem um papel importantíssimo, mas também pelas redes sociais, pela internet, uma notícia que é apurada por um repórter da mídia especializada e que cai na rede, digamos assim, ela alcança uma disseminação e as pessoas se manifestam mais, escrevem para os seus vereadores, para os seus deputados, dizendo, olha, não toleramos esse tipo de postura. Então, o cidadão também pode fazer isso, essa pressão direta, mas, sobretudo, por organizações que vão se especializar tecnicamente também no acompanhamento das informações. Jefferson, tu acredita que essa mobilização, que muitas vezes a gente conversa aqui e fica pensando que o cidadão está um pouco ainda relapso, que nós estamos relapsos a tudo isso. Por outro lado, nós vemos que também não é bem assim, as informações parece ganhando uma ressonância maior. Acredita que isso está acontecendo? A sociedade está mudando também? Não, eu com certeza acredito, tanto é que eu atuo numa organização que trabalha exatamente com esse foco de controle social, que nós acompanhamos essas informações de transparência, acompanhamos processos licitatórios, acompanhamos o orçamento da prefeitura municipal. Então, tudo que envolve dados é um instrumento técnico, a favor do cidadão. Então, nós analisamos essas informações, verificamos os aspectos de legalidade,
publicamos relatórios e estamos trabalhando, né, para disponibilizar essa informação para o cidadão de uma maneira mais clara, mais objetiva, que ele possa compreender, mas não também só divulgar na linha do que estava sendo discutido no bloco anterior, para que sirva como uma ferramenta que o próprio cidadão ele possa atuar, ele exigir, né, os seus direitos perante o órgão público. Então eu acredito sim que o controle social hoje ele vem sendo disseminado de uma forma bem mais ampla, né, não só na academia, mas os órgãos públicos eles têm trabalhado diversas iniciativas, como a professora Paula colocou aqui, né, tem surgido, e acho que é um processo de amadurecimento democrático, né, que o Brasil ele vem passando nos últimos anos e que ele vem então se fortalecendo, e a tendência no futuro é que o cidadão esteja mais apto a fazer essa cobrança junto aos órgãos públicos, né? Eu sou um cidadão participativo, estou na minha associação de moradores. Ponto 1, faço parte de um grupo que então vai estar envolvido com a minha comunidade, com as melhorias necessárias, vai buscar essas melhorias. Agora, o que eu faço? Onde eu vou buscar esses dados? Bem, então, qual o caminho das pedras? Aí depende da área da sua associação. Então, sim, assim, associação de moradores. Associação de moradores. Pronto, então ela vai acompanhar no Legislativo. Então, veja, o Legislativo tem um papel importantíssimo, aproveitando que a gente está aqui na TV Câmara, né? Então, as associações devem ter uma participação ativa no acompanhamento também do trabalho dos vereadores, nas discussões temáticas que acontecem na Câmara e, sobretudo, no processo de elaboração do PPA, do Plano Plurianual, e da prestação de contas do Plano Plurianual. Então, outra experiência muito interessante que está acontecendo, começou em São Paulo, mas também em várias outras cidades, que exigem que os governantes prestem contas de 6 em 6 meses das metas e dos indicadores de gestão. Então, esse é um aspecto importante para a participação, e que o governante apresenta um plano detalhado no início do governo. Isso se tornou uma lei em São Paulo e outros municípios, é a lei do programa de metas. O plano detalhado com metas, indicadores e por bairro, que essa é uma questão importante, porque quando você divulga dados para investir em saúde, investir em educação, mas espera lá, dados gerais, pronto. Aí quando você divide por bairro ou por distrito da cidade, então você facilita que uma associação de moradores, por exemplo, saiba quantas árvores foi dito que vai ser plantado esse ano na minha rua, no meu bairro, qual creche, e aí você nomina no plano de metas quais as creches, quais as ruas, quais as escolas. Exatamente. Então você dá mais elementos para essa associação, por exemplo, poder controlar. Além disso, é claro, ela pode acessar os portais de transparência. Então a lei da transparência que a gente mencionou obriga os governos a prestarem contas diariamente dos gastos, mas também de um pouco de avaliação de resultados. Existe uma organização chamada Contas Abertas, que criou um índice de transparência. E esse índice de transparência mede a qualidade da informação prestada pelos nossos portais. Inclusive aqui o portal do Governo do Estado de Santa Catarina, numa pesquisa que eles fizeram no primeiro ano, ficou em 6º lugar entre os estados brasileiros. E em 7º no ranking geral, que o primeiro, que eles consideraram mais bem detalhado, com mais informações, com melhor conteúdo, foi o do Governo Federal, o portal da transparência do Governo Federal. Então, o de Santa Catarina é um processo de aprendizagem também, e à medida que o cidadão for usando mais a informação e solicitando, também os governos vão qualificando. Mas eu diria que a associação também pode participar nos conselhos, que a gente não pode esquecer que os conselhos são um canal importantíssimo, né, de participação da sociedade. Bom, então está aí. A primeira dica, então, é você estar numa associação, num conselho, e ir em busca, então, desses dados, lembrando sempre que são de direito do cidadão, né? Nenhum servidor público poderá negar o acesso a essas informações, né? Porque já tem acontecido, as pessoas reclamam que vão num órgão, pedem, precisa justificar e dizer o porquê, para que quer aquele dado. Esse é um caso que não só o cidadão muitas vezes tem dificuldades, as próprias organizações da sociedade civil, as ONGs, que é o caso do Observatório Social, também encontram as dificuldades de ter acesso a esses dados, a essas informações, como atas e procedimento de licitação. Mas existe toda uma legislação que é embasada, que você pode buscar nessas organizações e procurar um Ministério Público ou um Tribunal de Contas para entrar com uma solicitação, um pedido dessas informações, caso elas sejam negadas pelo gestor público, né? Nós faremos um breve intervalo, voltamos em seguida falando sobre transparência e controle social. Então, lembrando, toda a informação é direito
nossos. Enquanto cidadãos, nós temos o dever de buscá-las e o direito de recebê-las. Voltamos em instantes.